Saudações a todos, estamos mais uma vez aqui com o nosso projeto História e Hospedagem. Esse é o nosso segundo programa. Hoje o programa será Nosso Professor e Nossa História. E a gente recebe aqui o professor Fabrício César Dias. Desde já agradecemos a presença do professor para a gente discutir um pouco sobre as questões do curso técnico de hospedagem e também sobre a profissão do ser professor no curso técnico e hospedagem. Esse programa tem a produção de Giovanni Felipe, esse que vos fala, e a direção e edição do nosso servidor Ulisses Tavares. A nossa primeira pergunta que faço é: como foi a sua escolha para a sua profissão, e pedindo também para que você possa fazer uma breve apresentação de você. Geralmente a gente faz uma apresentação e depois chama o professor. Nesse caso eu queria que você mesmo falasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua profissão, um pouco sobre o professor Fabrício César Dias. Bom, primeiro quero agradecer o convite do professor Giovanni. Bom, minha história, ela é um pouquinho longa, tá? Hoje aqui eu sou professor da área de alimentos e bebidas, só que eu sou biólogo de formação. Então, me formei em biologia em 2001 pela Universidade de Franca, uma cidade no interior de São Paulo. Depois de formado, eu fui para a cidade de Ribeirão Preto, onde eu me ingressei no mestrado e depois eu já dei continuidade no doutorado. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado na área de biologia celular e molecular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Depois eu terminei o meu doutorado, mas eu já tinha vontade de fazer um outro curso superior. Só que devido ao tempo, eu não tinha conseguido me ingressar em um curso superior e continuei, fiz um pós-doutorado na USP. Depois eu tive a oportunidade de ficar 2 anos e meio fora do Brasil, fazendo pós-doutorado também. Qual lugar o senhor ficou? Eu fui para Paris. Eu fiquei no Hôpital Saint-Louis, em Paris mesmo. Fiquei 2 anos, quase 2 anos e meio lá. Aí eu voltei para a USP para continuar, para fazer um outro pós-doutorado lá na Faculdade de Medicina também. E tive a oportunidade de fazer o curso de gastronomia. Mas isso veio antes ou depois da sua ida e sua pequena estadia em Paris? Minha vontade de fazer o curso de gastronomia surgiu já em 2005. Eu já gostava de cozinha, já gostava de cozinhar, já era um pouco autodidata, ia fazer receita, ia atrás para poder aprender. E quando eu descobri o curso de gastronomia, eu tive interesse de cursar o curso. Só que isso em 2005, eu só fui conseguir entrar no curso em 2015. Graças à minha esposa, que fez a minha inscrição de surpresa no processo seletivo, e eu entrei no curso de tecnologia em gastronomia pelo Centro Universitário Barão de Mauá, na cidade de Ribeirão Preto também. Aí eu fiz o curso. Quando eu estava no último semestre do curso, abriu o concurso para o Instituto Federal Catarinense na área de alimentos e bebidas. Aí eu fui, estudei para o concurso e consegui passar. E hoje eu estou aqui. Mas a minha formação de biologia ela não foi em vão, porque eu também dou aula de biologia, além de outras disciplinas relacionadas com a minha formação, tanto de biólogo quanto de pesquisador, como no curso superior, de pesquisa científica, de gestão ambiental. Então consigo contribuir para o Instituto também com esse meu conhecimento da área de ciências biológicas e de pesquisa. Você falou que ficou um período lá em Paris. Quando nós, dentro da sociedade, temos o imaginário de ver a cidade, no caso, como um polo gastronômico, como uma cidade da gastronomia, com seus quitutes e requintes relacionados a esse tema. É verdade isso ou é mito da sociedade? Não, é verdade. O francês ele valoriza muito a culinária dele. O francês ele é muito nacionalista. Ele dá muito valor ao seu produto, ele dá muito valor àquilo que é produzido na França. E com a gastronomia não é diferente, eles valorizam muito. Então, ele faz parte do dia a dia do francês. Eles adoram
tá? Vamos colocar aí isso mais no verão, né? Porque no inverno já não dá para frequentar tantos restaurantes e bares, mas a gente vê isso muito durante o verão, onde todos os bares são lotados, os restaurantes, e eles valorizam. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer, ir na casa de um francês e participar de uma refeição com eles, eles fazem questão de mostrar os produtos deles. Então, todos os pratos que eles servem são pratos franceses. Eles fazem questão de servir os vinhos franceses, fazer com que os convidados degustem os diferentes queijos franceses, e eles mostram, eles apresentam o queijo. É uma cultura muito legal. Só para ver se eu consegui entender, e até mesmo aqueles que nos estão ouvindo, nos vendo, também se entenderam da mesma forma como eu. Então você tem a formação de biólogo, de biologia e de gastronomia também. Sim. É isso aí. Isso mesmo. E aí aqui na instituição, por isso que no caso você dá essas disciplinas de biologia e também relacionado à gastronomia. Isso. Voltando um pouco ali para a questão que me trouxe curiosidade, tenho certeza que todo mundo também, de alguma maneira, tem. Nós da história, ao longo, no caso do conhecimento sobre a história de cada país, principalmente dos europeus, no caso que nos colonizaram, tem a ideia de que o vinho português ele é muito bom, de sua origem, tradição e de sua história também. E aí você mencionou ali a questão do vinho francês. Você esteve na Europa, até que ponto essa questão ou comparação ou como é que é essa relação do vinho português ao vinho francês? De modo geral, se falar o vinho francês e o português, como é que é? Eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito. É que se a gente pegar a parte de vinhos, né, cada país tem a sua uva, tem o seu modo de preparo do vinho, né, de fabricação do vinho, tem as regiões distintas, então cada um tem a sua particularidade. Então não existe falar, tem um vinho melhor que o outro, né? Os vinhos portugueses são muito bons, então nós temos regiões que produzem ótimos vinhos portugueses, assim como na França, assim como na Itália, né? Que ali os 3 países, a Espanha também tem ótimos vinhos, né? Eu acho que cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu estilo de vinho, tem a sua uva, tá? Então, nessa questão, às vezes o vinho francês ele pode ter um pouco mais de glamour, principalmente o vinho Bordeaux, né, da região de Bordeaux ali, mas se a gente pegar o vinho do Porto, que é já um outro estilo de vinho também, que já é conhecido no mundo inteiro, também outros estilos, né, também no vinho espanhol, a gente tem vários vinhos bons. Eu acho que é particularidade de cada país. Voltando agora aqui no caso para nossa instituição, o Instituto Federal Catarinense Campo Sombrio, que tem um curso técnico em hospedagem. Recentemente, em virtude das mudanças dentro da reformulação do ensino médio, os nossos cursos técnicos também estão sofrendo algumas mudanças e reformulações. Dentro dessas reformulações se tem uma discussão de pensar, no caso, o perfil do egresso do curso técnico em hospedagem. Você é professor do curso e dá 2 disciplinas para o curso, de biologia e de alimentos e bebidas. De que maneira você percebe pela instituição como é que seria esse perfil do egresso? Os alunos que saem aqui da instituição, de que maneira você veja como é que deve ser e ter esse perfil, esse nosso estudante? Bom, primeiro, o nosso egresso ele tem que ter um perfil de um profissional que ele vai ser capaz de atuar na área de hospedagem ou outras áreas afins, né, à hospedagem. A formação básica, principalmente a integração da área básica aplicada à área técnica. Então isso é uma coisa que eu vejo essencial fazermos isso. Na minha disciplina, eu consigo unir biologia com alimentos e bebidas, principalmente na parte de segurança alimentar e higiene alimentar, né, que envolve a parte de microbiologia. Mas eu acho que o essencial do nosso egresso, ele tem que ter um caráter de uma pessoa que pensa por si só, né? Ele tem que ser um cidadão que ele tem a sua opinião,
Então acho que isso faz parte de nós docentes não formar somente um profissional, mas formar um cidadão na sua integralidade. Um indivíduo pensante, que isso é importante para a nossa sociedade hoje, e eu acho que esse é o perfil ideal do nosso egresso do curso de técnica e hospedagem. O professor Fabrício, ele é coordenador também do curso de gestão e turismo. Turismo, com o curso técnico de hospedagem, de alguma maneira aqui na instituição ele traz e dá a possibilidade ao nosso estudante, ao nosso egresso, a verticalização. Uma pesquisa recente, professor Fabrício, se percebeu que o aluno que sai aqui do curso técnico de hospedagem, ele não entra ou não faz essa verticalização com o curso de gestão e turismo. A respeito disso, onde é que tem, se é que tem problema, onde é que tem essa, como é que você percebe essa questão? Por que o nosso estudante de técnico de hospedagem não ingressa no curso de gestão de turismo? Bom, eu acho que nós temos dois pontos que podemos discutir. Tá? O primeiro seria fazer os nossos alunos entenderem realmente o que é um curso de gestão de turismo. Qual a área de abrangência dele, onde que é a atuação desse profissional. E o outro ponto seria ter um turismo mais forte na nossa região, que precisasse desse profissional, né, que conseguisse absorver esse profissional no mercado de trabalho, e que eu acho que isso está acontecendo. O turismo na região está sendo fortalecido, né, principalmente agora com a proposta de Geoparque. Se isso realmente vir a acontecer, eu acho que isso vai aumentar muito a demanda e os turistas eles vão vir, vai aparecer, né, vai aumentar o número de turistas na região e talvez faça com que aumente a visibilidade do nosso curso de gestão de turismo também. Tá? E aí permita essa verticalização dos nossos cursos, dos nossos alunos do curso técnico e hospedagem para o curso de gestão de turismo. Professor Fabrício, você falou ali a respeito do Geoparque. Eu lhe confesso que escutei aqui nos corredores da instituição e no caso fui ver o que seria esse tal de Geoparque. Mas de alguma maneira as pessoas que estão nos vendo não têm esse entendimento que é realmente e qual o benefício que tem e traz para a região esse nome Geoparque. Até que ponto o senhor poderia nos dar algumas informações a respeito desse termo? Bom, o Geoparque, ele na verdade é um selo, tá, que ele é dado pela Unesco de sítios, de locais importantes que têm uma importância geológica. E aí o que acontece? Aqui no Brasil nós só temos o Araripe, que tem o selo de Geoparque, tá? Mas isso ele é mundial. O que é Araripe, professor? Araripe é um sítio geológico localizado no Ceará. Então ele é um geoparque, então, o único geoparque que nós temos no Brasil hoje é o de Araripe. E hoje nós temos várias regiões candidatas a geoparque, mas o projeto da nossa região está um pouco mais avançado que de outras regiões. Mas isso traria mais visibilidade para o turismo da região. Bom, nós temos dois parques nacionais. O Parque Nacional Aparados da Serra e o Parque Nacional da Serra Geral. E esses dois parques eles têm canyons importantes, né, que já é um atrativo turístico para a região. Nós temos vários turistas de diversas partes do país e diversas partes do mundo que procuram a nossa região para trilhas, para turismo de aventura, para conhecer esses parques nacionais. E existem trilhas que possibilitam conhecer os canyons, tanto da parte de cima quanto o interior dos canyons. E isso ele é uma área muito importante do ponto de vista geológico, né? Além disso, aqui nós temos também as paleontocas, né, que são datadas de muitos e muitos anos, que também é um atrativo turístico e tem uma importância na conservação dessas áreas. Então isso faz com que essa região ela seja uma boa candidata para o selo de Geoparque da Unesco. Voltando para o tema ali no caso, dessa dificuldade do nosso aluno verticalizar com a gestão de turismo, quais as dificuldades o senhor encontra
nessa verticalização, que os alunos não encontram, não vão buscar essa verticalização do ensino aqui na nossa instituição? Bom, eu acredito que muitos alunos, eles já entram no Instituto buscando o ensino de qualidade que nós oferecemos para eles. E esse ensino de qualidade permite que nossos alunos busquem diferentes universidades, e eles têm a capacidade de se ingressarem em universidades públicas, ótimas universidades públicas. Então a gente vê aluno ingressando na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, entre outras universidades federais. Então ele talvez entra no curso já buscando esse ensino de qualidade para poder ingressar em outras universidades, em outras instituições de curso superior. Você, no caso, ministra 2 disciplinas aqui no curso técnico de hospedagem, alimentos e bebidas e biologia. De que maneira essas disciplinas podem ser e são integradas ao curso técnico em hospedagem? Bom, a integração dessas disciplinas, né, eu tento integrá-las da seguinte forma: alguns conteúdos de alimentos e bebidas, na qual a gente aborda segurança alimentar e higiene alimentar, que envolve diretamente microbiologia. E no segundo ano do ensino médio, na qual eu ministro as 2 disciplinas, na área de biologia tem a parte de microbiologia também. Então, quando eu abordo vírus, bactérias, protozoários e vermes, eu consigo fazer uma ligação direta com a parte da microbiologia alimentar, tanto na fabricação de diversos produtos, que a gente tem, né, vários produtos que exigem um micro-organismo para ser produzido, como iogurte, o vinho, o queijo, entre outros. O pão, no nosso pão de cada dia a gente tem uma levedura, um fungo que é utilizado na produção do pão. Então eu consigo unir essa parte, tanto a parte benéfica quanto a parte maléfica. Como o alimento ele pode transmitir doença, e a má manipulação desse alimento, né, principalmente em restaurantes ou bares, ou onde quer que sirva o alimento, isso pode ser prejudicial para o cliente que está indo, se não tiver uma correta manipulação. Ok, então dessa maneira você consegue fazer com que o estudante perceba as especificidades da disciplina para, no caso, a profissão dele de gestão na questão de hotelaria. Sim, sim. Você, enquanto professor da instituição, como é que é a sua rotina aqui enquanto docente? Na verdade, o programa ele tem nosso docente, nossa história como título. Por isso lhe pergunto, o que é a rotina? Como é que é ser professor do IF? É gratificante ser professor. E a rotina que eu tenho aqui dentro do Instituto, eu dou aulas, então eu tenho uma fase de preparação de aulas. Então isso, para a gente buscar material, para a gente poder dar uma aula de qualidade, isso exige nosso tempo. Então a gente precisa ter um bom tempo destinado à preparação de aulas, à busca de materiais para os nossos alunos. Até na parte de integração, que é um pouco mais complicada, a gente conseguir unir 2 disciplinas diferentes, então a gente precisa se dedicar a isso. Tá? Como coordenador de curso, também exige um bom tempo, porque tem a demanda dos nossos alunos, tem a demanda do curso em si, então a gente tem que pensar como melhorar o nosso curso, sempre buscar melhorar o curso, então isso é uma demanda muito grande. E além disso, nós temos, eu participo, né, de projetos de pesquisa, de ensino e de extensão, que isso também é uma coisa muito legal, que tem a possibilidade dos nossos alunos conhecerem o que é um projeto de pesquisa, como fazer um projeto de pesquisa, participar de projetos de ensino, que são os projetos que envolvem os nossos alunos da instituição. Então, eu tento participar dessas atividades. Então, minha rotina,
ela é bem cheia, né? Todo dia, né? A gente tem aí diferentes coisas para fazer. Então, basicamente é isso. A parte de gastronomia, a profissão de cozinheiro e de chefe, ela não é glamurosa como é apresentado na televisão. Porque o cozinheiro, para ele trabalhar, ele tem que se queimar, ele sofre, ele é uma profissão na qual, quando está todo mundo comemorando, está todo mundo comendo fora no sábado, no domingo, ele está trabalhando. Então, no Dia das Mães, quando o restaurante mais recebe gente, ele está trabalhando, ele está longe da família. Né? Então, ele trabalha diversas horas por dia. Não é um trabalho simples, um trabalho fácil, né? Porque dentro de uma cozinha é muito quente, é perigoso. É uma cozinha onde a gente tem faca, tem gordura quente. É um local perigoso de se trabalhar. Então, e esses programas, eles passam somente o glamour que é ser chefe. E aí ele atrai diversas pessoas interessadas em fazer o curso de gastronomia sem saber direito o que acontece dentro da cozinha. Então, a gente vê cursos de gastronomia sendo abertos no Brasil inteiro, cada vez mais cursos de gastronomia aí, só que o perfil daquele que ingressa nem sempre é o perfil do profissional quando sai, o profissional que se precisa dentro de um restaurante. Um outro quadro que o nosso programa tem é a história nossa de cada dia. Pensando na história nossa ou na sua história, porque o programa se intitula Nosso Docente, Nossa História, você falou aqui algumas coisas a respeito da sua jornada enquanto estudante para fora do país, com 2 graduações, com 2 titulações. Se você pudesse nos brindar com um desses momentos que lhe marcou e que faz você às vezes pensar, nossa, passei por isso, superei ou realizei, qual seria? Foi a oportunidade de poder morar fora, principalmente na França, né, morar em Paris, ter a oportunidade de conhecer a cultura francesa, de conhecer a história, né, conhecer melhor a gastronomia francesa e não somente aquilo que é apresentado na televisão ou que nos passa nos livros. Eu acho que a carreira acadêmica que eu escolhi foi fazer o mestrado, fazer o doutorado e continuar o pós-doutorado. Isso me permitiu ter acesso. E esse acesso alimentou mais ainda a minha vontade de fazer gastronomia e possibilitou que eu cursasse o curso de gastronomia. E sem o curso eu não estaria aqui. Eu não estaria hoje no Instituto Federal Catarinense como docente. Então, eu acho que isso foi marcante na minha vida e foi essencial para a minha formação. Muito obrigado, professor. Para descontrair um pouco e trazendo um tema, escutando você falar, a gente acaba fazendo umas viagens, assim, imaginando e pensando também um pouco da história que acontece por detrás de cada assunto que você discute. Quando você fala da gastronomia, me recordo um filme que assisti com meus filhos, Ratatouille, em que uma das frases mencionadas naquele filme dizia: nem todos podem ser um artista, mas um artista ou um cozinheiro pode vir de qualquer lugar. Até que ponto essa frase de que nem todos podem ser um bom cozinheiro ou um profissional, mas esse profissional pode vir de qualquer lugar, até que ponto isso é verdade ou não? E aí eu fico imaginando quando você discute as questões desses reality shows, desse glamour, até que ponto realmente esse ser chefe pode vir de qualquer lugar? Será que qualquer pessoa pode, por exemplo, ser um bom chefe, um líder gastronômico? Eu acredito que para você ser um bom chefe, para você ser qualquer área, ser um bom profissional, né, você precisa de dedicação. Tá? E nem todo mundo ele tem algumas características para ser um chefe de cozinha. Mas para você se sobressair nessa profissão,
uma característica essencial é a vivência. É a vivência na qual a gente vai ter guardado na nossa memória o que a gente chama de memória gastronômica, aquilo que a gente, desde a nossa infância, nós experimentamos, degustamos, até o dia, isso fica guardado, a gente guarda os sabores, a gente guarda as texturas de tudo que a gente comeu, que a gente alimentou, e isso faz com que a gente possa criar, com que a gente possa desenvolver pratos diferentes, fazer combinações, e isso é o que faz a diferença em um grande chefe hoje. A capacidade dele de criação, a capacidade de combinar coisas que pessoas jamais pensariam em combinar, né? Como um exemplo, o chefe Claude Troisgros, né, que ele participa de programas da GNT, por exemplo. Ele faz um prato típico francês, que é o bœuf bourguignon, prato salgado, com a base de carne bovina, vinho tinto, e no final ele finaliza com chocolate. Salgado e chocolate. E chocolate ele finaliza. Então, uma coisa impensável, né? Vamos pensar nisso. Ou então, hoje, por exemplo, diversos pratos que o chefe Alex Atala ele cria, né? E ele tem no restaurante dele também, na qual ele procurou valorizar muitos ingredientes brasileiros e trazer o que a gente tem aqui no Brasil de ingrediente, que muitas vezes ninguém valoriza, e ele buscou essa valorização dos ingredientes brasileiros. Mas diversos chefes hoje no Brasil eles estão buscando isso, a valorização do que a gente tem aqui. Que isso é muito importante. Então esse é o programa História e Hospedagem, com o título do programa Nosso Docente, Nossa História, e hoje a gente recebeu aqui o professor Fabrício César Dias. Mais uma vez a gente agradece e queria que realmente, para mostrar que a gente se sente agradecido com a sua presença, que você possa terminar o programa deixando ali um recado para os nossos telespectadores a respeito dessa questão do profissional, no caso que você é tanto como biólogo como de gastronômico, no caso. Bom, eu quero agradecer novamente ao convite do professor Giovanni. Eu acho que é um desafio, né, a gente partir para novas áreas. Então, eu como biólogo, depois de 18 anos na área de biologia, eu fui buscar uma nova formação. Mas eu acho que isso é muito importante na nossa vida para a gente poder fazer uma reciclagem, ter um conhecimento maior e ampliar o nosso conhecimento em diversas áreas. Mas principalmente no meu caso, fazer uma coisa que seria por hobby, que eu tinha como hobby, que era a parte de gastronomia, de cozinhar, e transformar isso na minha profissão hoje. Então isso que eu considero importante, que a gente tem que pensar muitas vezes, sempre deixar em aberto, porque novas oportunidades podem aparecer a qualquer hora e a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo programa História e Hospedagem.